Impressionante a interpretação que os apoiadores de esquerda fazem dos militantes, dos apoiadores, dos seguidores da direita, né? A, a, a visão que eles têm, como eles interpretam, o que, que eles acham, né? Eles dizem, né? Esses cara da direita, eles não aceitam a derrota. Eles acham que a gente está reclamando, que a gente está falando, é porque a gente não aceita perder, a gente não aceita que perdemos as eleições. Eles ainda acreditam que a gente está preso nas eleições. Na verdade, quando se perde ou quando se ganha, né, quando alguém perde as eleições, que continua apoiando aquele lado que ele apoiava, ele vai continuar apoiando a política, né, como oposição. Então a gente vai continuar apoiando, procurar acompanhar, entender e cobrar. Cobrar sobretudo aquilo que aquele que ganhou prometeu. Então a gente tem que continuar cobrando. E aí é por isso que a gente a todo momento está no calcanhar, está acompanhando e está cobrando. E aí eles não querem ser incomodados, não querem ser cobrados. Eles acham, no começo ele falava, não, calma, ainda está com 6 meses, ainda está com poucos meses, está com 4 meses, quando era no começo. E agora que já passou tanto tempo e a gente não viu muitas promessas aí que o candidato que se elegeu prometeu, a gente não viu ainda ser colocado em prática. Então a gente tem que continuar cobrando sim. E eles dizem, não, a eleição já passou, agora só daqui a 4 anos, só em 2006 e tal, achando que que a eleição, porque para eles a eleição, o candidato tem relação com os eleitores e com o público, com o país, apenas antes da eleição, né? Para muitos deles, a política ocorre até o dia da eleição. Quando passa a eleição, aí não existe mais a relação entre o político e aqueles representados. Quando, na verdade, a representação lá no poder de quem ganhou tem que ser feita após as eleições. Aí sim é que o político deve ajudar, aí sim é que o político deve fazer alguma coisa pela população, mas aqueles que dá antes, que dá dinheiro antes, que faz alguma coisa antes, que eles dizem que é bom, ali, na verdade, muitos deles estão fazendo a corrupção junto com aquele parlamentar que se elegeu através da corrupção. E eles entendem como bom, né? Aquele que promete emprego, aquele que dá alguma coisa, a reforma de uma casa, a pintura de uma casa, e eles dizem que são bons. E diz, aquele lá que nunca me deu nada, não serve, não é bom, não é um bom político. É porque o interesse deles, é por isso que eles apoiam esse partido aí, e essas pessoas. É porque o interesse deles também é um interesse próprio, é um interesse, né, apenas para eles. Só é bom se fizer alguma coisa diretamente para eles. Dar dinheiro na mão deles para eles gastar. Então são eleitores que pensam assim, são egoístas. Né? Não vê o que foi feito de bom no nosso país, no governo passado, né? Em qualquer região do Brasil que foi feito algo de bom, foi feito de bom para mim, aqui na minha região onde eu moro, porque foi feito para o meu país e aquele governo era um governo federal. Então, se foi feito algo de bom no Rio Grande do Sul, na região norte, no nordeste, no sudeste, onde foi feito, né, e onde foi mexido nas leis que melhorou a vida da população, foi feito para mim. Então, quando a gente reclama, quando a gente fala, quando a gente comenta, é para cobrar, para dizer, é para mostrar o que foi feito e o que está sendo feito agora. O que foi feito de leis boas e o que está sendo revogado agora, que está sendo retirado, que está sendo cancelado, né, por esse outro governo. Por exemplo, o piso salarial, a categoria lá da enfermagem, que foi aumentado. Né, e aí alguns enfermeiros falaram, que bom que a gente teve esse piso, esse aumento do piso salarial, né, da enfermagem. Só que esse cara aumentou o nosso piso, ele contribuiu no governo, o governo dele contribuiu para nós receber mais, só que nós vamos votar no outro, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí chega no momento agora onde o outro está reduzindo, negando, sem querer liberar esse aumento, né? Sem querer dar continuidade a esse aumento que foi dado pelo outro. Então, é isso que a gente está falando, é cobrando, é mostrando realmente quem está a favor do povo, da população, ou quem está a favor só de fazer promessas para se eleger e quando chega lá acaba destruindo tudo que foi feito, né? Acaba cancelando as algas que jorravam, por exemplo, no leito da integração de São Francisco. A gente não vê mais, tem muitos setores
muitos trechos parados, então, que antes estava jorrando água. É isso que a gente está falando e está cobrando a todo momento. E aí, como a esquerda, ela sempre teve sem muita força contrária, incomodando, então eles não aceitam ali a concorrência, eles não aceitam a oposição e por isso estão incomodados, porque agora no Brasil existe uma oposição forte que sabe acompanhar, cobrar, que sabe da sugestão que é melhor para o Brasil e por isso que nós estamos a todo momento dizendo que é errado isso. É errado emprestar dinheiro para outros países quando a gente está precisando aqui. É errado continuar aumentando os impostos, porque isso vai afastar o investidor. É errado para o Brasil, não é bom para o Brasil é, é, criar leis que burocratizam o nosso setor de produção. Não é bom uma reforma tributária que aumente impostos, não é bom estar criando a cada momento uma nova taxa, um novo imposto, porque isso vai afastando o investidor. E o investidor é quem traz o emprego para a população. Então, quando a gente fala, é falando sobre isso, é mostrando como seria melhor, querendo dar sugestão, porque a gente está acompanhando, porque o país é nosso. Quem está lá que se elegeu ganhou é apenas um empregado, então ele está nos representando de alguma forma, então a gente tem que participar. E eu acho que deveria ser até mais participativo e as pessoas que elegeram ele é quem deveria também estar cobrando e não querendo camuflar, esconder, passar o pano e dizer que está tudo bem. Nós temos fumaça na Amazônia, que não sei se é culpa do governo, mas o governo poderia fazer alguma coisa. Já no governo passado, as pessoas ficavam reclamando, né, que o governo estava deixando tudo se acabar. Então, quando a gente fala, é sobre aquilo que a gente não apoia, não aprova, e a gente tem que ter a liberdade para falar. Essas leis, por exemplo, que querem anular a, as leis lá do marco temporal, onde 14% do território brasileiro é destinado e demarcado como território indígena, né, com reserva indígenas. 14%. E querem, alguns parlamentares queriam agora, estava em pauta, estava falando muito desse assunto. No Brasil, onde alguns parlamentares queriam criar leis, queriam que o STF, queria que o país passasse a adotar leis onde poderia ampliar, aumentar, onde se essas leis for colocadas em prática, a gente pode chegar até 29% do território brasileiro demarcado como território indígena. E essas terras indígenas que estão sendo demarcadas e passadas agora como território indígena, por lei que eles querem, vão ser tiradas de agricultores que estão produzindo, que estão dando emprego, que estão levando, que estão ofertando uma produção no nosso país. Né? E se essa produção for reduzida, pois os índios, eles mesmos, essas mesmas pessoas que querem essa lei, querem também que os índios não produzam nessas terras, é proibido o índio usar essas terras, então essas mesmas pessoas entendem que se vai tirar de quem está produzindo essas terras e vai dar para a mão de quem não vai produzir, essa produção vai diminuir, os preços vão aumentar, a inflação vai se elevar, as dificuldades vão chegar, né? A caminhada em direção à fome vai chegar. Então, é isso que a gente não quer. E aí a gente fala daquilo que a gente não apoia, não acredita que seja bom para o Brasil, a gente fala. A gente não gosta do socialismo, então cada lei socialista que aparece, a gente fala contra. Como, por exemplo, o furto por necessidade, a gente rebate, né? Quem é oposição, quem é de direita, quem é conservador, quem é capitalista liberal, ele quer a liberdade para as pessoas produzir. A gente quer o setor privado forte, porque é o setor privado quem vai dar emprego, quem vai melhorar o nosso país. Né? A gente não quer o comunismo chegando no nosso país. A gente não quer o socialismo imperando, porque a gente tem visto ele ser colocado em prática em outros países e quebrar as economias daqueles países. É sobre tudo isso que a gente está falando. Batendo na mesma tecla, porque o mesmo problema continua batendo a porta querendo adentrar o nosso país. E aí tem pessoas que falam, o comunismo nunca vai chegar aqui, né? O comunismo não está vindo. Onde é que você está vendo o comunismo?
O comunismo e as pessoas que querem colocar o comunismo em prática, eles vão colocando aos poucos, uma lei após outra lei. E é para a gente perceber, não é o parlamentar, o representante, o cara que está lá para colocar, para implantar as leis, que vai dizer, ó, estou colocando o socialismo em prática no Brasil, estou implantando o comunismo. Ele não vai dizer isso. Ele apenas vai buscar colocar em prática aquelas leis que fazem parte, né, do conjunto de leis comunistas. É para quem entendeu o que é o comunismo perceber. É o que narra o comunismo. Quais são as principais leis básicas do comunismo? É acabar com a propriedade privada, acabar com as classes sociais e, e para isso ele é um pouco contra a família, porque a família é quem dá condições para que exista a propriedade privada. Então as religiões, ela apoia a família, então as religiões é contra, a família então é contra, então a religião é contra o comunismo, porque o comunismo quer abolir a propriedade privada, tudo tem que ser do governo. Então as leis que direcionam o nosso país para isso, elas são leis comunistas, ainda que sutil, ainda que rarefeita, mas vai somando-se a outras até um dia a gente está mergulhado no comunismo como já existe em Cuba, Coreia do Norte e em países que já são totalmente comunistas. Por que o comunismo é contra as classes sociais? Ele quer apenas todos os países onde já chegou no grau total, num grau bem elevado de comunismo, eles dividem o país em duas classes. A classe dos dominantes, as pessoas que estão eternamente no poder, e a classe dos dominados, das pessoas que trabalham como escravos do resto da sociedade, que vive naquele estamento, preso naquela classe para sempre. Ele não pode passar daquela classe de dependentes do governo para uma classe de onde ele vai crescer, onde ele vai produzir, onde ele vai mudar de classe. Não, ele vai ser eternamente um trabalhador, seus membros, seus descendentes, sua família também vai ser eternamente dependente do governo. É justamente essa diferença, essas classes sociais, que faz um país andar para frente, essa interdependência, onde o trabalhador precisa do empresário, o empresário precisa do trabalhador, e eles estão sempre livres ali, sempre que houver uma oportunidade. Aquele que é trabalhador pode um dia passar a ser também um empresário. O empresário, se ele não administrar bem, não produzir bem, não produzir qualidade, ele vai perder também a sua empresa, ele vai passar a ser uma pessoa da classe dos pobres. Então, o bom é isso, é que isso vai influenciar ele a trabalhar bem. E as pessoas, vai estimular aquelas pessoas que querem crescer, se destacar, né? Que é através da meritocracia, ele vai ter um prêmio maior devido ao seu esforço, à sua qualificação, a melhoria, né, na qualidade dos seus produtos ou serviços. E é justamente essa interdependência do pobre depender do rico, rico do pobre, que faz um país andar. Então a gente está nessa busca constante, né, de aquelas pequenas empresas querem crescer e para crescer elas passam a produzir mais, elas investem para ampliar e ali investindo para ampliar ela vai admitir mais empregados, vai precisar de mais pessoas. Agora, quando só tem uma empresa só, quando só tem quando a riqueza está concentrada na mão de um único órgão, de um único, de uma única pessoa, por exemplo, ou do Estado, ou do governo, por exemplo, das pessoas que estão administrando o governo, quando todas as propriedades for estatizada e tudo for do governo,
vai acontecer o quê? Vai reduzir a variedade de marcas, de empresas que produzem produto diferente, vai passar cada vez mais a ter um único produto de uma única marca, então não tem opção para a gente escolher, então vai monopolizar tudo isso, vai o governo vai ter que determinar onde é que as pessoas vão trabalhar, porque se já está cheio de gente trabalhando naquela área, não precisa mais de empregada, então o governo vai direcionar aquela massa que está desempregada para trabalhar em outra área, porque aquela já está completa. As pessoas não têm a livre iniciativa, onde vai empreender, onde vai trabalhar, não tem o poder de decisão. As pessoas não podem decidir, eu quero uma casa nesse modelo, diferente das outras. Não, o governo vai dizer que ela tem que ser igual a todas as outras. Porque se fizer diferente para um, vai ter que fazer para os outros. Então, o comunismo é isso, né? A casa, tudo, os bens, nada é seu, é tudo. Você não tem nada, né? Mas eles prometem, você será feliz. Então, ele será feliz porque o governo vai promover para todo mundo de igual forma. Será que a gente quer essa igualdade forçada, essa igualdade controlada por um órgão, por um grupo? Será que a igualdade certa e melhor e que nos satisfaz é aquela que vem como um prêmio pela nossa meritocracia, pelo nosso esforço, por exemplo, a gente vai subir um degrau de patamar, né, de classe social. A gente vai passar da classe pobre para rico porque a gente empreendeu, porque a gente montou, idealizou um negócio, colocou um projeto em prática e vendeu bem, foi bem aceito a nossa ideia, nosso projeto. A gente vendeu bem, foi bem requisitado e a gente agora pertence à classe média. Será que não é melhor essa igualdade onde a gente mesmo construiu, onde a gente mesmo correu atrás, se esforçou? Não é melhor a gente ser estimulado a fazer dessa forma, sem impedir as pessoas de crescer, sem colocar limites? E aí sim, toda essa sociedade, eu creio que vai existir pessoas dependentes do governo, pessoas que precisam de programas sociais, de ajuda, mas é isso, todos os governos têm ah, os recursos públicos para utilizar nas necessidades públicas, né, da população. O que precisa ser feito é uma boa administração para que esses recursos realmente sejam utilizados a favor da sociedade, a favor do país, e não a favor de alguns parlamentares que se elegem e apenas constrói o seu projeto de poder lá dentro para ficar sempre mamando, ganhando e enganando a população, e muitos não percebem, muitos apoiam esses controladores, esses manipuladores das riquezas, né? Então, o que precisa ser feito no Brasil é a população se conscientizar, acompanhar mais, né, a procurar saber mais da política, né? Também não é culpa deles, porque sempre o nosso país nunca nos deu uma educação de qualidade a ponto da gente se libertar, né? Da gente ter uma visão melhor, né? Da gente poder entender melhor o que é política, para que serve, como funciona. Então, a gente tem que buscar apoiar e votar naquelas pessoas que querem dar isso, que querem promover isso para a população, para a sociedade. Quem coloca, por exemplo, nas escolas públicas, a educação financeira, que liberta, que torna as pessoas independentes, que faz as pessoas saber administrar as suas próprias riquezas, está contribuindo, né, com a população, com o crescimento do país. Porque quem vai fazer o país crescer é todas as pessoas crescer junto. É a população se conscientizar e, e poder usufruir da liberdade de construir riquezas e ela mesma administrar. E não ficar a vida inteira dependente de um governo, achando que o governo é algo para sustentar todas as pessoas, para promover uma igualdade ali, igualdade relativa, uma igualdade apenas artificial, que é baseada em alguma sustentação, uma fonte ali que pode quebrar a qualquer momento, uma bolha que pode estourar lá na frente, que não é uma sustentação natural, baseada no trabalho, baseada no plantar e depois colher, no cultivar. Tem que ser algo, a sustentação do nosso país tem que ser através da interdependência, através das pessoas, cada uma trabalhando para si,
que ali, trabalhando para si, eles estão construindo riqueza e administrando, então eles vão precisar de outras pessoas produzindo também e administrando riqueza, porque eles vão precisar de outros produtos, e as pessoas vão negociando, o dinheiro vai circular na mão das pessoas, e isso vai gerar uma sustentação no país, né? Não é as coisas se concentrar na mão de grandes empresas ou de um governo poderoso, não. É cada membro da população crescendo que o país vai crescer e vai ser melhor para todo mundo.